Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e tenho já a adiantar o seguinte, que é, esta semana vai surgir a Academia Política, especial autárquicas. Portanto, se és um candidato às autárquicas, queres ter conhecimento, queres ter estratégia, entra nesta academia. Se és apenas um cidadão, queres saber realmente como é que se pode comportar, quais são as armadilhas que existem no meio deste mundo autárquico, do poder local, então entra para saberes tudo sobre quais são as competências de cada órgão e quais são as mensagens, o que é que as câmaras podem ou não podem fazer, o que é que as juntas de freguesia podem ou não podem fazer. Tudo isso ficará então disponível nessa Academia Política, portanto fica atento ao Instagram do Podcast Conversa, porque vai ser no Instagram do Podcast Conversa que será o plano anunciado, bem como os valores. Portanto, é isto. Se não tiveste a oportunidade de entrar na primeira Academia Política, manda-me mensagem no Instagram e eu digo-te então como podes inscrever-te ainda na primeira Academia Política, no sentido de teres acesso às aulas gravadas, aos livros disponibilizados e utilizados e também aos PowerPoints, PDFs das aulas. Portanto, o conteúdo continua lá, portanto vais ter acesso então à Drive onde tens tudo. Portanto, isto foi algo que quem também na altura se inscreveu, mas não podia assistir em direto, pôde ter acesso e portanto tu também podes ter acesso. Vamos então avançar com isto das eleições francesas. Se não estás a par disto, vou deixar aqui um card, carrega nesse card e vai ouvir esse mesmo episódio. Se, por outro lado, não sabes o que é que eu estou a falar, anda para trás, tens no episódio 274 o episódio dedicado às eleições regionais francesas de primeira volta, em que te explico porque é que servem estas regionais, quais são os órgãos que são eleitos, quais são as suas funções e, portanto, quem é que para lá é eleito. Portanto, assim já consegues ter um background. Portanto, se tal não fizeste, das duas uma. Ou continuas isto até ao fim, tipo Star Wars, em que andamos com a saga para trás, ou então paras este episódio, voltas atrás e depois voltas aqui. Ok? Espero então por ti. Eu estou cá sempre. Portanto, eu estou dentro do teu telefone, quer seja no YouTube, quer seja no Apple Podcast ou no Spotify. Portanto, a partir do momento que eu gravo, fico para sempre lá. Portanto, já daqui não saio. Ora bem, vamos então avançar com a leitura dos resultados. E, portanto, primeira nota. Não se mudou grande coisa. Ou seja, aquilo que eram as 6 divisórias que a direita francesa tinha, manteve-las. Portanto, não houve nada de extraordinário. Houve aqui sim uma perca de possibilidades por parte de Marine Le Pen, com o seu Rassemblement National, que em Portugal traduzimos para reagrupamento nacional. Está interessante. Isto realmente não, as redações não tratem de pôr pessoal que sabe realmente um bocadinho de francês, nem que seja só o A2, e estão bem. Mas pronto, enfim, é o que temos. E outra por isso é que depois também os jornalistas portugueses também fazem péssimas análises das coisas. Eu hoje de manhã estive a ouvir os 3 canais de notícias e era com cada análise mais estapafúrdia de todas. Uma delas até dizia que era o fim da linha para Macron, que Macron já nem sequer devia de candidatar-se às eleições presidenciais. Enfim, faltam 10 meses para essas eleições. A máquina de campanha já está a começar a entrar nunca saiu, não é? Mas já está a começar a entrar mais ativamente no terreno e, portanto, as coisas vão se compor no sentido daquilo que realmente é as coisas. Tal como eu vos tinha dito, é muito difícil para este novo partido, o Partido En Marche, que foi criado por Macron, para ter sustentabilidade no Parlamento Nacional, de conseguir ter membros capazes, membros conhecidos nas regiões, portanto, nas suas próprias localidades. O mesmo vai acontecer, como eu vos tinha dito, com a Iniciativa Liberal e com o Chega, que podem ter, do ponto de vista nacional, no caso do Chega, 10, 9%, 8% das intenções de voto. O caso da IEL já já ultrapassou os 5%, já está nos 6% ou a caminho dos 6%, em alguns casos, depende das sondagens, mas isso não quer dizer que vão ter 5 ou 6% nas eleições autárquicas em todo o país. Portanto, haverão sítios que funcionarão bem por umas certas dinâmicas, haverão sítios que não funcionarão bem por outras dinâmicas. Há candidatos que estão a ser roubados de outros partidos e, portanto, as coisas são muito assim. Portanto, temos militantes que eram do PCP, que eram do PS, do PSD e que são neste momento candidatos cabeças de lista pelo Chega. Outros estão a ir também para a Iniciativa Liberal. Portanto, as coisas não se ficam por aí.
Vamos começar então pela região de Auvergne-Rhône-Alpes, que é a região ali, vamos chamar o sudeste francês, em que temos Lyon como cabeceira desta cidade, que foi ganha pela União das Direitas, portanto, nada novo aqui. A esquerda fica em segundo no que toca a isto, portanto, a união da esquerda. Nós temos aqui várias coisas. Temos união da esquerda, temos socialistas com ecologistas e, portanto, aqui há mais variável. Eu já vos falei, inclusive, daquilo que se chama Le Front Républicain, portanto, a Frente Republicana, em que militantes da esquerda desistem da sua candidatura para que a candidatura da direita dos republicanos, possam vencer as eleições contra o Rassemblement National, portanto, o partido de Marine Le Pen. Há estas táticas, assim como também existem casos em que os da direita desistem para que o da esquerda ganhem, portanto, preferem fazer estas negociatas para evitar um extremismo como líder destas mesmas regiões. Portanto, é isso que nós temos de ter aqui também em linha de conta. Portanto, Auvergne-Rhône-Alpes ficou então assim, 55% para esta união das direitas, a união da esquerda teve 36,65% e depois o Rassemblement National ficou com 11% dos votos. Depois temos a região de Bourgogne-Franche-Comté, em que aí o tivemos foi também, aqui não foi a união, mas sim divergentes da esquerda, com vitória, portanto 42% dos lugares atrás dos Le Républicain, portanto com 24,23%. Portanto temos aqui já um empate, portanto temos aqui uma região para cada um, e isto, enfim, temos aqui no caso do Franche-Comté, no Bourgogne-Franche-Comté, aquilo que será o quarto lugar para um macronista, com 11,79% dos votos. Ou seja, o desastre também não é assim tão grande comparativamente. Portanto, para pessoas que nunca tiveram experiência, para pessoas que nunca tiveram ou no processo, ou sequer foram cabeças de lista, ou sequer número 3, número 4 em qualquer outra lista anterior, não está muito mal. Portanto, também não percebo qual é que é o desastre anunciado, até porque temos que perceber uma coisa, que é, todas essas eleições são eleições, tal como as municipais, em que os partidos mais criam as suas redes clientelares, em que existem muitos postos de trabalho que estão ligados por conta destes mesmos arranjos políticos. Portanto, é natural que assim sejam as coisas. Portanto, para mim isto não me surpreende muito. Para quem não conhecer a realidade francesa, então é um choque. Portanto, aquilo que nós temos é a Bretagne é socialista, portanto venceu com 29,84% dos votos. Atrás ficaram então os republicanos com 21,98%. A esquerda e os ecologistas, portanto temos uma união da esquerda, temos aqui a esquerda e ecologistas a concorrer no mesmo local, e portanto aqui a esquerda e os ecologistas tiveram 20,22% dos votos. Portanto, como vê, aqui as margens não são muito grandes. Temos 29, depois temos 21, depois temos 20 e depois temos a União Centrista, onde aqui entra Macron, com 14,75% dos votos, e depois temos Le Pen aqui com 13,22%. Não é Le Pen em si, mas o partido Rassemblement National de Le Pen tem aqui 13,22%. Portanto, estas eleições são mais importantes para o Partido Socialista e para os republicanos, da República, para perceberem quem é que eles devem avançar como candidatos presidenciais, do que propriamente Marine Le Pen, que vai ter sempre os seus 25% garantidos a nível nacional. 25% costuma ser a baliza com que ela tem nas eleições, mesmo depois nas relativas também anda sempre à volta disto. Mas depois lá está, como todas as eleições em França são basicamente à segunda volta, são votos maioritários à segunda volta, a Marine Le Pen pode ganhar em muitos sítios à primeira volta, mas ela sabe automaticamente que à segunda volta não ganha, porque o eleitorado de centro-esquerda e o eleitorado de centro-direita vão arranjar convergência para umas coisas. Assim foi também com Macron, e portanto não será diferente de uma outra forma. Política é isto mesmo, é escolher o mal menor. E portanto as coisas são mesmo assim. Centre-Val de la Loire, portanto aqui temos Nantes como capital,
em que tivemos aqui a esquerda e os ecologistas à frente. Portanto, 39,15% dos votos. François Bonneau, que é membro do Partido Socialista, fala-se que poderá ser um candidato para as eleições presidenciais. Portanto, vai ser presidente de uma região. Isso é sempre um bom match, um bom resultado para poder ter alguma coisa de salvaguarda, porque lá está, é necessário. Eu vou para eleições, eu sou o quê? Sou um Zé Ninguém, eu sou o presidente disto, sou o presidente daquilo, sou o comissário, sou o quê? Não é? Portanto, é necessário ter aqui algumas patentes, por assim dizer, nos ombros, para podermos debater um pouco de igual para igual. Portanto, aqui sim temos umas grandes divergências, em que temos o primeiro classificado com 39,15% dos votos, depois temos o centro e a direita com 22,61% dos votos, Raça Brumão Nacional com 22,24% dos votos, muito taco a taco, aquilo que é a direita e a extrema-direita, e depois temos aqui a União Centrista com 16% dos votos. Portanto, aqui já me parece sim haver umas coisas. Portanto, as coisas vão nesta forma. A Córsega, como se previa, ganharam os nacionalistas, ou os regionalistas, vamos chamar assim, e é engraçado como o pódio todo é dos regionalistas. Reparem, em primeiro lugar, temos aqui o primeiro regionalista, portanto o Gilles Simeone, com 40,74% dos votos. Em segundo fica os divergentes de direita, 32% dos votos. E depois temos regionalistas no terceiro e no quarto lugar. Portanto, este top 4 só apenas um é que consegue furar e fica em segundo lugar. O outro que, enfim, até escrevem aqui com o corso, portanto, dialeto da Córsega, com 15,07% dos votos, e depois o quarto com 12,26% dos votos. Mas lá está, aqui a questão regionalista é muito interessante. Depois temos aqui então o Grand Est, e, portanto, zona bastante importante, em que fica para a direita. Portanto, temos aqui o centro e a direita com 40,30% dos votos. Rassemblement Nacional com 26,30% dos votos. Gauche e ecologista, portanto, esquerda e os ecologistas 21,22%, e depois os divergentes centristas 12,17%. Portanto, foi aquilo que eu vos tinha explicado no primeiro episódio. Temos aqueles que são, vamos dizer, os puros, aqueles que estão no partido, depois temos aqueles que são os divergentes, aqueles que têm uma outra via. Não podemos esquecermos que, do ponto de vista de centristas, em França temos, obviamente, o République En Marche, o partido de Emmanuel Macron, mas temos aquilo que era aquilo que acabou por ser, numa primeira fase, um braço direito, um grilo pensante de Emmanuel Macron, François Bayrou, que eu, enfim, gostava muito, simpatizava muito com ele, que é o líder do Modem, que chegou a estar inclusive no Parlamento Europeu, mas que tem estado a perder cada vez mais importância, e portanto consegue algumas clientelas, mas no que toca a âmbito nacional as coisas já não vão como eram antes. O da France, em que aqui temos o Xavier Bertrand, e portanto este aqui é um nome que também se está a ter em linha de conta para as presidenciais da direita francesa, portanto poderá ser ele o cabeça de lista escolhido para uma corrida presidencial. Ganhou o Hauts-de-France, para terem noção, é a região de Lille, e portanto temos aqui então ele com 52,37% dos votos, e a esmagar claramente porque o segundo classificado é o Rassemblement Nacional com 25,64% dos votos, e depois temos a esquerda e os ecologistas com 21,98% dos votos. Portanto, esta é a dinâmica. Outra mulher que parece querer também avançar para as eleições presidenciais, também do campo da direita. A direita vai ter muitos candidatos para onde escolher. Resta saber é quais é que encaixam melhor, e isso vão ser obviamente os militantes internamente, porque vai ter que haver uma nomeação do partido, e portanto isso regra já costuma-se fazer em congresso, ou em eleições diretas, melhor dizendo. E portanto, Île-de-France, portanto, é a região de Paris, a região cuja capital é Paris. Portanto, temos aqui a Valérie Pécresse, portanto, uma mulher da direita com fortes convicções, interessante do ponto de vista político, portanto, poderá ser aqui uma game changer para dividir o eleitorado à direita. Portanto, sendo ela mulher, Marine Le Pen deixa de ter uma cartada que ela de vez em quando usa, não usa muito porque não faz parte da cartilha da extrema-direita a ideia da mulher, e portanto a mulher coitadinha, comiserada e portanto isolada na política. Não, esse não costuma ser o
o repertório da direita, costuma ser assim mais um repertório da esquerda, a questão da mulher que tenta e nunca consegue alcançar porque o patriarcado não permite nas eleições, quando a maioria dos eleitores são mulheres, mas pronto, é o patriarcado e portanto a culpa é dos homens e portanto, enfim. E da França então com a Valérie Pécresse com 45,92% dos votos. Depois temos esquerda e ecologistas com 33,78% dos votos, e depois temos Rassemblement Nacional com 10,79% dos votos, e uma vez mais temos aqui a União Centrista muito próximo da Rassemblement Nacional com 9,72% dos votos. Portanto não é assim um descalabro, por assim dizer. Normandie. A Normandia, portanto, que conhecemos, mas não seja pelo dia D e pelos seus casinos interessantes. Temos então centro e direita com 44,26% dos votos, e em segundo lugar fica a esquerda e os ecologistas com 26,18% dos votos, e depois em terceiro fica a Rassemblement Nacional com 19,25%, e depois aqui sim com uma grande desvantagem a Normandie, que para a União Centrista com 10,4% dos votos. Portanto, aqui sim há uma disparidade que não era expectável, porque o antigo primeiro-ministro do Emmanuel Macron é neste momento o presidente da Câmara de Rouen. Portanto, sim, devia estar aqui a fazer um bom trabalho e conseguir capitalizar. Ele teve uma vitória assim um pouco tout court, mas é uma vitória, não interessa. Portanto, ganhar por muito ou ganhar por pouco. Aliás, vocês já repararam que já não está aqui o cascol da seleção, portanto, fomos eliminados pela Bélgica, portanto, é o que temos. Nouvelle-Aquitaine, portanto, como capital em Bordeaux, aquilo que nós temos é, então, uma vitória da esquerda, como costuma ser habitual, naquela região, em que temos, então, a união da esquerda com 39,51% dos votos. Aqui é uma clara diferença para a Rassemblement Nacional, com 19,11% dos votos. Portanto, temos aqui uma 20% de diferença, é bastante. E depois aqui já mais curto, já mais taco a taco entre eles, temos aqui os republicanos com 14,19% dos votos. Depois temos aqui uma candidatura ecologista que fica em quarto lugar com 14,19% dos votos, e depois temos aqui a União Centrista, então, de Macron, com 13,01% dos votos. Occitanie, que era uma região que eu também gostava de dizer que era regionalista, não tanto separatista, mas queriam ter ali uma certa voz também aqui, sem margem para dúvidas. Esquerda e ecologistas juntos vencem com 57,78% dos votos, portanto, sem margem para dúvida, contra Jean-Paul Gorat, Garot, que tem aspirações a ser líder da frente do Rassemblement Nacional, portanto, Marine Le Pen, com 24% dos votos, e depois a União da Direita com 18,22% dos votos, portanto, muito curto. Pays de la Loire, portanto, região bem central, onde, já vos disse, é onde nós vemos aqueles castelos formidáveis, em que temos então o centro e direita coligados, com 46,45% dos votos, sem problema para isto, e depois em segundo lugar temos 34,87% dos votos para a esquerda e os ecologistas. Em terceiro lugar temos Rassemblement Nacional com 10,48% dos votos, e logo atrás a União Centrista com 8,20%. Portanto, como veem, são raros os casos onde Marine Le Pen e Macron não andam muito longe. Isto claramente é um castigo feito, apesar de lá estar eu vos ter dito que as óticas clientelares já lá estavam bem patentes, mas isto fica sempre presente, e isto, enfim, as pessoas estão mesmo muito desacreditadas. Inclusive, eu faço muito este mediómetro, que é quando tenho amigos meus que são tão republicanos quanto eu, gostam tanto de votar quanto eu gosto e acreditam na democracia tanto quanto eu acredito, e eles próprios já não acreditam, já não estão para aí virados, acreditem, algo de grave se passa por lá. Depois chegamos aqui à última região, a região fantástica, Provence, Alpes, Côte d'Azur, portanto, que é a zona, vamos dizer, a Riviera Francesa, portanto temos ali Marselha como capital,
Foi uma região que só avançaram 2 candidaturas. Os da esquerda saíram, desistiram para que a direita ganhasse. E, portanto, a direita moderada, vamos dizer assim, em que Marine Le Pen esteve com um pé para vencer nesta mesma eleição. Acabou por não o conseguir, portanto, teve 57,30% dos votos, e o líder dos republicanos, e, portanto, nosso PSD, e depois temos aqui 42,70% dos votos para o partido de Marine Le Pen, com Thierry Mariani, que, fun fact, defrontou o seu próprio partido, porque ele foi um ministro de Nicolas Sarkozy, e Nicolas Sarkozy vem dos republicanos, vem daquilo que era a antiga UMP, portanto, UMP, e, portanto, é um partido que tem procurado, assim, uma maior... Como dizer, tem sido um partido que tem ido à busca do seu autoconhecimento, portanto, do seu branding, por assim dizer, que tem estado assim um tanto, enfim, inquieto quanto a isso, porque já mudaram nomes várias vezes, e isto porque, enfim, existem muitas variantes lá para dentro. Jacques Chirac baralhou aquilo, Valéry Giscard d'Estaing baralhou aquilo também. Isto é quase o berço de Gaulle, portanto, o icónico presidente francês, e, portanto, que todos querem seguir, de esquerda à direita. Portanto, raros são aqueles que não querem ser conotados com o antigo presidente francês. Portanto, é isto. O que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Para mim, é um castigo que é feito contra o novo sistema, em que temos o novo sistema com Le Pen e Macron, e, portanto, para mim é uma crítica em que vamos votar nos tradicionalistas, nos tradicionais, em que temos ora PS, ora republicano, porque são partidos maduros, são partidos que pelo menos têm uma base ideológica, e é um pouco isto que nós também vemos hoje em dia, que estes novos partidos e muitos dirigentes destes novos partidos, sobretudo, são pessoas que não têm uma base ideológica, portanto não têm base pensada, não têm grandes coisas adquiridas, vamos chamar assim, e, portanto, não se explora muito mais, e, portanto, as pessoas também acabam por não desenrolar-se muito mais daquilo que são as cartilhas que alguém manda internamente do partido. Portanto, não tem grande capacidade, não tem pensamento próprio, e, portanto, acaba por ser assim. É demasiado curto, na minha opinião, mas é a realidade. E, portanto, quanto a isto, os partidos têm que se organizar internamente. Marine Le Pen tornou-se demasiado fofinha, portanto quis abdicar aqui de alguns extremismos da parte dela, e, portanto, isso nota-se que há aqui um eleitorado que fugiu, nota-se que fugiu o eleitorado de Marine Le Pen, porque lá está, direita fofinha não ganha eleições, e, portanto, a tónica é mesmo esta. Portanto, não sei se tiverem outras leituras, se tiverem outras questões, digam nos comentários do YouTube, se não, venham falar comigo no Instagram, e, portanto, assim é. Já sabem, obrigado por terem estado desse lado, espero que tenham gostado e tenham percebido um pouco mais das eleições. Como eu digo, vocês sabem mais de cor. Até lá, tenham boas conversas, e já agora que estamos a falar da Academia Política, está aí para breve, tenham bons estudos. Um abraço.